Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras da Bíblia no livro de Isaías, capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Isaías 5. A canção da vinha. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha, que eu não tenha feito? Porque, quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço? Pois bem, mostrar-vos-ei agora o que hei de fazer à minha vinha. Arrancar-lhe-ei a sebe para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada. Eu a farei devastada. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Ai de julgamentos. Ai de vós, que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos: grande número de casas, eu o juro, será devastado, grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não dará mais que um efá. Ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida, e que se retardam à noite nas excitações do vinho. Amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta, e do vinho em seus banquetes, mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer, e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso meu povo será desterrado sem nada pressentir, sua nobreza será atenazada pela fome, e a multidão, mirrada pela sede. Por isso a morada dos mortos se alargara, e abrirá desmesuradamente a boca, o esplendor de Sião, e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos. E o Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado como com os tirantes de um carro. Ai, daqueles que dizem, que ele se avie, que faça já sua obra, a fim de que a vejamos, que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos, e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho, e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que, por uma dádiva, absolvem o culpado, e negam justiça àquele que tem o direito a seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz dele sucumbirá na podridão e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso o furor do Senhor se inflama contra seu povo, apodera-se dele e o castiga. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua, assobia para fazê-la vir dos confins da terra, e ei-la aqui, ágil, a correr às pressas. Ninguém dentre eles se arrasta ou tropeça, ninguém dorme nem cochila. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos, entesados, os cascos de seus cavalos são duros, como a pederneira, e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa, e o rosnar do leãozinho. Ele brame e agarra a sua presa, e a carrega sem que ninguém lhe a arrebate. Naquele tempo, um estrondo, semelhante ao bramido do mar, retumbará contra ele,
Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Isaías 6. O chamado de Isaías. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. Os serafins se mantinham junto dele, cada um deles tinha 6 asas. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo, também, de lábios impuros e, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, e tua falta, apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai, sem chegar a compreender, olhai, sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu, e ele respondeu: até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas, sem gente, e a terra, deserta. Até que o Senhor tenha banido os homens, e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo, como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos, sua linhagem é um germe santo. Isaías 7. O sinal de Emanuel. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Razim, rei de Arão, foi com Pecá, filho de Romelia, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate. Quando se soube, na casa de Davi, que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e o de seu povo ficaram perturbados como as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acás, com Sear-Jazube, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. E dizia-lhe: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razim, da Síria, e do filho de Romelia. Visto que a Síria decidiu tua perdição, com Efraim e o filho de Romelia, dizendo: vamos contra Judá, nós o bateremos, e nos apoderaremos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabeel. Eis o que disse o Senhor Javé: isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão. Porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razim, dentro de 65 anos Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelia, se não o crerdes, não subsistireis. O Senhor disse ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma. Não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos 2 reis tu temes, será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios.
Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio, com o rei da Assíria, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Comer-se-á a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo terreno que contiver 1000 vides valendo 1000 ciclos de prata será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarças e espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados à enxada, por causa das sarças e dos espinhos. Isaías 8. Assíria, instrumento do Senhor. E o Senhor disse-me: toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis: Maer Shalal Hakbaz, toma depressa os despojos, fez velozmente a presa. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz um filho. Então, o Senhor me disse: chama o Maer Shalal Hakbaz. Porque antes que o menino saiba dizer, papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Assíria. O Senhor disse-me ainda: porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé, e perdeu o domínio diante de Razim e do filho de Romelia. O Senhor fará cair sobre ele as águas do rio, abundantes e impetuosas, o rei da Assíria com todo o seu poder. Invadirá Judá, inundá-lo-á e o submergirá, e subirá até o pescoço, com suas asas desdobradas cobrirá toda a terra, ó Emanuel. Aprendei-o, povos, e ficareis consternados. Ouvi com atenção, terras longínquas, podeis pegar em armas e sereis destruídos. Preparai um plano, e ele malogrará. Temã a Deus. Porque eis o que o Senhor me disse quando me agarrou e me preveniu contra essa política. Não chameis conspiração tudo aquilo que o povo chama conspiração. É o Senhor que vós deveis ter por conspirador. Ele será a pedra de escândalo e a pedra de tropeço para as 2 casas de Israel, o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muitos dentre eles vacilarão, cairão e serão despedaçados. Eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor que se esconde da casa de Jacó, e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos, em Israel, sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho, é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados e esfomeados. E só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes, repelir-se-ão dentro da noite. Pois não há trevas onde há angústia. No passado ele humilhou a terra de Zabulon e de Néftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Paz e bênçãos a todos.